Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a última semana do PET volume 5 e nesta semana, nós vamos estudar alguns problemas que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Então, estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Tem aqui o PET volume 5, E como eu disse, a gente vai estudar essa semana problemas que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui a semana já começa com os exercícios, E aí aqui a gente tem a definição, Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre uma delas e o inverso da outra é constante. Ou seja, quando o produto entre elas é constante. Assim, duas grandezas são inversamente proporcionais quando dobrar o valor de uma, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. E assim sucessivamente, Se eu triplico o valor de uma, a outra cai pela terça parte, ok? Então aqui tem um exemplo, Velocidade e tempo é um exemplo. São duas grandezas inversamente proporcionais. Se a gente tem uma distância fixa, entre duas cidades, se eu aumento a velocidade para percorrer essa distância, o tempo de viagem vai diminuir, E se eu diminuir a velocidade, o tempo vai aumentar. Então são grandezas que, quanto uma aumenta, a outra diminui. Então são inversamente proporcionais, ok? Então, isso aqui a gente já viu em vídeos anteriores, é só para a gente lembrar. Então, vamos fazer esse exercício 3 aqui, aí fica mais claro. Então, vamos lá. Aqui está errado, Que é o quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas, funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. Então, aqui eu tenho a quantidade de máquinas e o tempo em dias para produzir 1.500 quilogramas. Então, essa quantidade ela é fixa. Eu não vou modificar a quantidade de ração. Então, reparem que eu tenho que, se eu tenho 3 máquinas trabalhando, elas produzem aquela quantidade de 1.500 em 24 dias. E aí, o que acontece? Se eu triplico a quantidade de máquinas, se eu triplico a quantidade de máquinas, o tempo de produção cai pela terça parte, ou seja, de 24 eu divido por 3, essas 9 máquinas elas vão produzir 1.500 kg, ok? Então, vamos lá para as perguntas. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, que foi o que a gente fez aqui, o que acontece com o tempo? O tempo cai pela terça parte, Então, de 24 cai para 8 dias somente. Então, a gente viu que elas são inversamente proporcionais. Uma aumenta, quanto mais máquinas eu tenho trabalhando, menos tempo essa produção será concluída, E aí, a quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração são grandezas direta ou inversamente proporcionais, Então, como já disse, elas são inversamente, porque se eu aumento a quantidade de máquinas, o tempo de produção vai diminuir. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Então, a gente pode perceber aqui que para encontrar o y é mais fácil, a gente pode fazer até mentalmente. Por quê? Porque reparem que de 12, aliás, de 24 para 12, esse tempo de produção caiu pela metade, 12 é metade de 24. Então, para o tempo cair pela metade, a quantidade de máquinas tem que ser dobrada, Então, essa é fácil de a gente visualizar. Se eu dobro o número de máquinas, o tempo gasto vai cair pela metade, A gente pode pensar, por exemplo, numa casa. Se eu coloco 2 pedreiros para fazer uma casa, eles gastam 6 meses. Se eu dobro a quantidade de pedreiros, ao invés de 2 eu coloco 4, supondo que eles trabalham todos no mesmo ritmo, então esse tempo de 6 meses vai cair pela metade, ou seja, eles vão terminar a casa em 3 meses. Então é isso que acontece com as grandezas inversamente proporcionais.
Então aqui o y ficou fácil de a gente visualizar, né? O y igual a 3 vezes 2 igual a 6. Então, o y igual a 6. Para que o tempo de 24 caia para 12 dias, eu preciso de 6 máquinas. E para descobrir o x, para fazer mentalmente já é um pouquinho mais complicado, então a gente pode montar uma razão, uma proporção, né? Como que a gente faz isso? Como elas são inversamente proporcionais, então eu tenho que inverter uma delas, ou seja, se eu coloco aqui na primeira coluna a quantidade de máquinas e aqui na segunda o tempo, eu vou ter o seguinte. Então, 3 máquinas, elas gastam 24 dias nessa produção. E 4 máquinas vão gastar quantos dias? X, né? Então essa é a minha tabela. E aí, eu tenho que pensar o seguinte, né? Como diz aqui embaixo, a razão entre uma delas e o inverso da outra constante. Ou seja, então para poder montar essa igualdade, para mim, essa equação, se eu vou repetir uma razão, no caso aqui, por exemplo, eu posso pegar o 3 quartos, 3 está para 4, e a segunda razão eu vou ter que inverter, né? Então, se fosse diretamente proporcional, eu escreveria 24 sobre x, mas como elas é inversamente, eu tenho que inverter uma delas, né? Eu não posso inverter as duas, porque se eu inverter as duas, fica do mesmo jeito. Então, eu vou inverter uma delas. Então, eu vou trocar aqui o 24 com o x. Ou seja, o x vem para cima e 24 vem para baixo. Aí, assim, eu posso escrever essa igualdade sem problema, né? E aí, eu tenho aqui uma equação, aí é só resolver, né? Como que eu vou resolver isso? Multiplicando cruzado. Ou seja, 4 vezes x, 4x, é igual a 3 vezes 24. Vou escrever em forma de produto aqui para a gente simplificar, vai ficar mais fácil. E aí eu tenho o seguinte, então x vai ser igual a 3 vezes 24 dividido por 4. Como eu já disse, né, que o objetivo é simplificar. Esse 24 com esse 4, se eu simplificar por 4, aqui 24 por 4 vai dar 6 e 4 por 4 vai dar 1. Ou seja, eu tenho aqui então que o x vai ser igual a 3 vezes o que sobrou aqui, que é o 6. Ou seja, x igual a 18. Então, se eu coloco 4 máquinas para trabalhar, elas vão gastar 18 dias para terminar essa produção de 1.500 kg. Ok? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Por isso que a gente tem que identificar se as grandezas são diretamente proporcionais. Eu escrevo a razão do jeito que está aqui. 3 está para 4, assim como 24 está para x, né? Escrevo a razão desse jeito. Se for diretamente proporcional. Se elas forem inversamente proporcionais, eu escolho uma delas e inverto, né? Eu inverti a segunda coluna, mas eu poderia também ter invertido a primeira. Eu poderia ter escrito assim, 4 está para 3, assim como inverti a primeira, a segunda permanece igual. 24 está para x. E aí a gente pode notar aqui que quando eu multiplico cruzado, eu vou ter o mesmo que eu tive aqui, ó, o 4 vezes o x e o 24 vezes 3. 4 vezes x e 24 vezes 3. Dá a mesma coisa. Então, tanto faz qual delas eu vou inverter. Mas desde que seja uma só. Se eu inverter as duas, já está errado. Ok? Então, esse é um exemplo, né, uma aplicação. E a número 4 também a gente pode pensar seguindo a mesma lógica, né? Então, a geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma
nova e para isso iniciou pesquisa em lojas e sites buscando pelo modelo preferido, valor e forma de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Então, quantidade de parcelas e valor das parcelas. Se ele pagar em 2 parcelas, esse valor vai ser de 1.200. Se ele pagar em 3 parcelas, esse valor vai ser de R$ 800. Se pagar em 4 parcelas, R$ 600, né? O valor da parcela. Mantendo o padrão identificado na composição e números de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento. Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em seguida, calcule para 15. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. Então, como eu já disse, né, se a gente perceber aqui o que? Do 2 para o 4, por exemplo, que é fácil de enxergar, aqui foi multiplicado por 2. Né? E de 1.200 para 600, esse valor foi dividido por 2. 1.200 dividido por 2 é 600. Então, a gente tem aqui um caso onde essas grandezas são inversamente proporcionais. Né? Se eu pensar aqui do 2 para o 3, do 2 para o 3, isso aqui é vezes 1,5. Né? Se eu pego 2 vezes 1,5, dá 3. Se eu pego 1.200 e divido por 1,5, isso vai dar 800. Ok? Então, aí para a gente saber os valores das parcelas aqui de 10 parcelas e de 15 parcelas, a gente pode usar o mesmo raciocínio, né? Se a gente, dá para a gente fazer aqui mentalmente. De 2 para 10, houve um aumento aqui de 5 vezes, né? 2 vezes 5, 10. Então, quer dizer que o valor dessas parcelas tem que ser dividido por 5, né? E aí a gente encontra o valor de x. E para encontrar o y, a mesma coisa. Se a gente pensar aqui no 3, do 3 para o 15, também foi aumentado 5 vezes. Então aqui do 800 para y, tem que ser dividido por 5. E aí fazendo essas continhas, eu encontro os valores de x e y. Né? Ou isso mentalmente. Ou eu posso montar a minha razão, né? Para mim montar a minha proporção, eu posso usar qualquer uma dessas 3 linhas aqui. Então, por exemplo, eu poderia usar essa última aqui, 4. Aí eu poderia escrever assim, né? 4 está para 10. 4 está para 10, né? Que é essas duas aqui. Assim como, agora eu vou usar essas duas, mas como elas são inversamente proporcionais, então eu tenho que inverter uma delas. Como a primeira eu já repeti, já coloquei 4 sobre 10, a segunda eu escrevo x está para 600. E aí eu faço o que a gente fez lá em cima, multiplico cruzado, e encontro o valor de x. E para o y, a mesma coisa, eu poderia escrever aqui 4 está para 15, assim como eu repeti a primeira, agora eu estou usando o 4 com o 15. Então vou usar o 600 com o y. Né? Como o 4 eu já escrevi 4 sobre 15, a outra eu vou ter que inverter. Então eu escrevo y sobre 600. E novamente, multiplicando cruzado, eu encontro o valor de y e com isso eu consigo responder essas perguntas. Ok? E as demais questões usando a mesma ideia. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.